E aqui também vamos entender um outro paralelo importante, que é a relação emocional que o paciente tem com a alimentação. Porque quando o paciente instrumentaliza a comida nesse cenário, é para quê? É para evitar uma emoção desconfortável, certo? Isso se dá por uma alta sensibilidade àquela emoção, por uma alta sensibilidade ao estímulo, por um grau muito intenso que compreende aquela vivência emocional, aquela coisa que é apreensão, nossa, eu preciso me livrar disso quanto antes, sabe? E com uma demora do paciente estabilizar para a linha de base. Então, às vezes, não é nem só a intensidade, mas o quanto tempo demora. Parece que não vai embora. Perfeito? E como esse paciente tem esse repertório de impulsividade, o que acontece? Para esse contexto, ele vai usar o episódio para suprimir esse sofrimento emocional. Ele está evitando isso. Só que aí, com base nessa relação de esquema, eu preciso identificar o que é o elemento, certo? Qual que é o significado daquilo e daquela emoção, perfeito? E conjunto a isso, qual que é o comportamento, mas principalmente identificar o que é o estímulo, qual é a emoção sentida e qual que é o significado daquela emoção. Ou seja, por que eu tenho ansiedade quando eu vejo um alimento palatável? Por que eu fico apreensivo quando eu como um doce? Eu estou causando o quê? Uma reflexão importante sobre aquilo que ele está fazendo. Porque o paciente emite o episódio e não para refletir no porquê ele fez aquilo. Ele vive a emoção, ela é desconfortável, ele quer correr dela o mais rápido possível. O paciente está tentando o quê? Ele não está tentando se automutilar. Ele reage de acordo com o grau de intensidade que aquela emoção é emitida e com um contexto que é favorável para aquele tipo de reação. Tem comida próxima, isso me gera uma emoção muito desconfortável. Eu aprendi que para lidar com isso eu tenho que ter episódio de compulsão, então eu vou lá e realizo o episódio. Isso tudo, obviamente, de forma inconsciente. Então eu tenho que entender o que aquele cenário emocional reflete para ele, porque eu vou trabalhar com estratégias que envolvam o quê? Estratégias que viabilizam ações diferentes do que ele habitualmente está acostumado a fazer, que é o que a gente chama de estratégia de ação oposta. Tá, eu tenho esse sentimento, isso me gera um certo sofrimento, e normalmente eu tenho um episódio de compulsão. Então vamos tentar elaborar uma outra forma de agir frente a essa situação? Ou seja, interagir com pessoas, fazer uma outra atividade, certo? Respirar profundamente. Então, sentar num canto que você tenha mais tranquilidade e fazer uma respiração. Sair de casa, se for o caso isso venha acontecer em casa. Ligar para alguém. Então, qualquer outra atividade que ele possa operacionalizar quando houver aquela emoção que serve de gatilho para o episódio de compulsão alimentar. São estratégias alternativas importantes nesse sentido, tá? E algumas delas também podem ser trabalhadas como a distração, distanciamento e o foco no antecedente, ou seja, o foco que levou àquele estado emocional desconfortável. Porque isso é interessante, porque eu começo a reavaliar se faz sentido a maneira como eu me sinto quando esse evento acontece. Faz sentido eu continuar vencendo uma ansiedade com medo do alimento palatável? Por isso que eu falo do processo de reflexão. Por que eu tenho medo desse alimento? Porque ele é uma ameaça para mim. Eu estou sentindo aquela emoção como uma ameaça, mas eu estou agora elaborando um processo reflexivo do porquê ele é uma ameaça. Será que realmente faz sentido? Ah, porque ele me leva a ter episódio. Ok, mas o episódio ele é correspondente ao medo que você tem, ou à impressão que você tem sobre ele, e também à própria fuga da emoção. Será que a gente não poderia pensar numa outra estratégia que quando houver essa situação, você poderia agir de uma outra forma? Ação oposta, ou se não, exposição planejada. Olha que bonito isso aqui. O paciente fala que perde o controle sempre quando ele come determinado alimento, né? Só que ele come determinado alimento onde está sugestivo para ele perder o controle, certo? O que eu faço com ele? Vamos agora, então, não mais te ofertar o alimento quando você está com vontade, mas em um momento onde seja oportuno para você apreciar o alimento. O que acontece muitas vezes? O paciente está comendo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Come falando com as pessoas, come assistindo TV, come mexendo no celular. O que eu quero fazer com ele? Aumentar o seu grau de tolerabilidade ao estímulo. Como eu faço isso? Vá para um canto, quieto, pega o alimento, questão que você disse ter descontrole, consuma ele bem devagar, prestando atenção. Deixa o celular de lado, desliga a TV, só você e o alimento. Isso é o famoso elemento que constitui a exposição planejada. Porque aí você começa a
significar ou alterar a relação desse paciente com aquele alimento que ele diz ter descontrole. Que é o caso dessa paciente quando interage com o alimento palatável. Então, em um determinado momento, depois que houve uma redução dos episódios, vamos expor ela a esses alimentos que ela diz ter fragilidade e, portanto, estabelecer uma ressignificação com o alimento. Outro ponto interessante são os cartões de enfrentamento, porque isso ocorre através de pensamentos que a gente coloca como sabotadores ou pensamentos distorcidos, tá? E aí nisso, a partir dessa perspectiva, tem aquela vozinha extremamente incômoda falando que eu sou dependente ou compulsivo por esse alimento, eu não consigo ficar sem, aí eu preciso comer isso, aí eu preciso, fazer aquilo, eu já comi mesmo a dieta, já comi mesmo fora da dieta, então dane-se. Aí o famoso jaque, né? Então, ou seja, é o pensamento legitimando aquilo que você está disposto a fazer. Perfeito? Só que são pensamentos que a gente coloca como crenças distorcidas em relação ao contexto em questão. E aí uma das modalidades dessa mudança é justamente o quê? Modificar os pensamentos sabotadores que constituem as armadilhas cognitivas. Estímulo, pensamento distorcido, sentimento, comportamento, tá? Então, nesse caso, comi o doce, já furei a dieta mesmo, vou aproveitar. Sentimento de culpa, não devia ter comido, agora que eu já comi mesmo, continuar comendo e desistir do plano, certo? Agora, uma outra alternativa quando come o doce, vou ponderar a quantidade para não prejudicar meu plano, não vou jogar tudo pro alto, porque comi um pedaço de doce, certo? Então, eu estou estabelecendo uma nova forma de avaliar e interpretar a situação que viabilize autoconfiança, que viabilize o senso de autoeficácia, competência conforme a gente discutiu, para que o paciente não fique mais à mercê dos impulsos, mas agora consiga avaliar a situação de forma razoável, de forma cognitivamente flexível, ao invés da restrição cognitiva, certo? E aí, nesse caso, tem que identificar quais são os pensamentos que acabam interferindo nos padrões de comportamento desse paciente, Quais são as distorções em função disso? Eu comi o doce e já era tudo. Eu não consigo ficar sem um doce. Toda vez que eu como certo alimento eu perco controle. Então eu identifico qual que é isso. Se é o comportamento, se é cognitivo. O que envolve os conflitos e criando o quê? Refutações a esses pensamentos automáticos que acabam refletindo num sofrimento maior e principalmente dando continuidade aos meus padrões de comportamento desordenados. Já comi mesmo, depois volto para a dieta, ou o resultado não está como você não esperava, vou desistir de sofrer. Possibilidade 1. Apesar de ter comido um pouco a mais, não justifica a desistência do que eu me propus a fazer. Não preciso ser perfeito, mas responsável e os benefícios coletados são bem mais favoráveis que voltar para o estilo de vida anterior. Alternativa 1 de resposta. 2. O fato de não estar sendo como esperava não significa ausência de resultado. Tenho que respeitar e aceitar o tempo necessário e valorizar os benefícios obtidos até aqui. O sofrimento era viver como eu vivia, agora tenho mais disposição e melhor qualidade de sono, vigor e autoestima. São propostas alternativas que podem ser colocadas, inclusive, com lembretes, onde apresenta mais vulnerabilidade, coloca lá no post-it no celular como lembrete, coloca na geladeira, coloca lá no computador quando está trabalhando, qualquer outro lugar que você possa ter acesso constantemente a isso. Já que o pensamento automático, ele não pede permissão, ele é intrusivo, ele chega e vai. Agora, esse cara aqui precisa de um esforço deliberado inicial para conseguir reestruturar essa percepção. Então, temos uma tendência a pensar de uma determinada forma, que se faz importante quando estabelecemos uma outra maneira de forma deliberada para conseguir vislumbrar uma maneira mais adaptativa de lidar com aquele cenário. Certo? A desfusão cognitiva, ela parte do princípio não da mudança de pensamento, mas sim se o pensamento ele é útil ou ele é aproveitável. Então eu posso pegar esse mesmo pensamento aqui, eu comi, aí começa um pensamento, então eu falo, opa, distancia-se um pouco, vamos parar e vamos refletir. Esse pensamento, ele vai me atrapalhar ou vai me ajudar a chegar próximo do meu objetivo? Ele vai me atrapalhar. Se eu seguir esse pensamento, isso vai me trazer algum benefício ou esse benefício ele é temporário? Porém, os problemas continuarão a acontecer se eu seguir esse pensamento. Então a disfusão, ela parte do processo de distanciamento daquilo que eu penso, investigando se há validade ou não naquilo. Certo? Então é legal, porque você não somente coloca alternativas sobre o que pensa, de forma mais adaptativa, mas também como você distancia, entendendo que às vezes os nossos pensamentos eles não são
medidas confiáveis de serem seguidas. E que isso pode gerar mais sofrimento, certo? Elementos que envolvem culpa e purgação é justamente o fato que está relacionado a essas experiências cognitivas. Então, nesse caso, trabalhando com essa proposta aqui, a gente já consegue reduzir o grau de impacto que um determinado sentimento de culpa pode exercer sobre nós em determinado momento que a gente acaba relapsando. E se de fato relapsou, certo? E quando a gente consegue melhorar esse quadro do paciente na relação com a alimentação, reduzindo o seu grau de culpa, isso acaba sendo favorável para a redução da perda de peso. Porque ele acaba, né, não ficando à mercê da ruminação desse sentimento que não ajuda a chegar onde ele quer chegar. Mas, pelo contrário, gera muito mais sofrimento e também desistência.